Boa noite a todos. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje foi meu pai que me contou. No começo pode até parecer engraçado, mas prestem atenção no decorrer do caso do meu pai. Ele não me contou a data do ocorrido, mas foi há muitos anos atrás. Energia elétrica era luxo. Só quem tinha muito dinheiro é que podia ter esse conforto. Pois bem, o meu pai morava em um sítio a 12 quilômetros dali, e a estrada que dava acesso ao vilarejo passa em frente ao cemitério, que inclusive existe até os dias atuais. Naquela época o cemitério era cercado de balustre. Era uma cerca bem alta e com pontas bem afiadas, e já existia saqueadores em busca de pertences dos mortos. O portão era fechado para entrar. Tinha que ir na casa do coveiro para pedir a sua permissão. Bem, era o tempo de festa junina, e no vilarejo havia uma festa das pessoas da região, que se reuniram para comemorar. O meu pai era bem novo, tinha 16 anos, e morava no sítio da família, não mais naquele sítio onde ele e o tio Antônio viam o gado fantasma no pasto da fazenda. Inclusive, se alguém tiver curiosidade, tem no canal do Sam e do Halisson, que já foram postados lá. Pois bem, a festa estava boa, e todos se divertindo muito. O meu pai, desde aquele tempo, já gostava de tomar a marvada pinga, e a festa durou até às 1 da manhã, quando o povo começou a irem para suas casas, e meu pai também foi para a casa dele no sítio. Naquela madrugada a luz estava bem clara. Meu pai disse que viu o portão aberto, e de tão bêbado que estava, nem percebeu que estava entrando no cemitério e se deitou em cima de um túmulo, e ali mesmo dormiu o restante daquela madrugada. No outro dia ele acordou com o coveiro, que era seu amigo, perguntando por que meu pai estava dormindo ali no cemitério e como ele tinha entrado, já que o portão estava com cadeado. O meu pai, na hora que se deu conta de onde foi parar, disse que subiu um frio na barriga e só lembrou que o portão estava aberto, mas o coveiro disse que o portão estava fechado e que só percebeu que meu pai estava lá dormindo porque foi fazer a limpeza no lugar. Depois, mais tarde, ele também contou para meu pai que já tinha visto uma aparição que saía do cemitério e descia por aquela estrada, sempre na noite da sexta-feira, e por coincidência, a festa foi na sexta-feira. Depois dessa experiência, o meu pai nunca mais andou sozinho naquela estrada à noite. Ele tomava suas cachaças, mas ia embora mais cedo para sua casa. Até hoje, algumas pessoas dizem que já viram essa assombração descendo a estrada na sexta-feira. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite para todos os inscritos. Boa noite a todos que acompanham esse canal. Me chamo Washington. Venho aqui para contar uma experiência macabra que tive há tempos atrás, a única que passei ao longo da vida. Não quero revelar a cidade em que moro, pois algumas pessoas sabem do meu relato. E hoje, mesmo tendo se passado muitos anos, creio que alguém deva se lembrar. Por isso, gostaria de manter o nome da minha cidade no anonimato. Mas saibam que é uma cidade brasileira e que faz fronteira com o Paraguai. Algo que até facilitou no meu antigo trabalho, mas ainda hoje tenho um trauma de morar aqui. Ou melhor, de andar por essas estradas. Hoje conto com meus 47 anos, mas quando comecei nesse negócio tinha apenas 19. Eu ia com meu pai fazer o seu trabalho, o mesmo que fiz por muito tempo. O meu pai era empresário, do ramo de compra e venda de eletrônicos. Comprava e vendia desde televisores
até geladeiras. A gente pegava sua S10 e cruzava a fronteira, comprava os mais diversos eletrônicos no Paraguai e logo fazíamos o mesmo trajeto de volta e vendia aqui no Brasil. Mas a gente não costumava pegar a fronteira em si. Era de costume nosso e de alguns conhecidos passar por uma estrada de chão, que foi usada pela gente por anos, pois se fôssemos passar pela fronteira, teríamos que pagar uma certa taxa de impostos, tanto pelos produtos, como também passar para lá, coisa que não seria nada bom para os nossos negócios. Por isso a gente optava passar por essa estrada. Depois de anos eu conheci bem a região. Até hoje lembro de vários pontos dessa estrada, onde devo seguir e onde devo voltar, pois fiquei nesse ramo por longos 12 anos e parei depois daquela noite macabra. Eu costumava fazer essa rota com um rapaz, o primo do meu amigo. Era ele que me ajudava a carregar a velha S10 do meu pai, com os eletrônicos e muitas coisas que comprava lá no Paraguai, e também para não dormir no volante, pois nossas viagens eram sempre durante a noite, especificamente na madrugada, já que o movimento era menor e não teria tanto perigo, pois era uma estrada muito perigosa. Mas apesar da ajuda que recebia, por um breve período de tempo esse rapaz não pôde viajar comigo, por motivos pessoais dele. E como tinha clientes e vendas para fazer, não podia ficar parado, até porque vivia daquilo. E decidi ir sozinho fazer essas viagens. Uma decisão nada inteligente, mas fiz 8 viagens sem ninguém, apenas eu e Deus, e nunca tinha passado por nada de estranho ou sobrenatural. E para vocês terem uma noção, eu morria de medo de ser preso, ou se não de ser roubado por bandidos que tem nessas estradas. Mas isso nunca me ocorreu. Mas algo pior sim. Estava frio e chovia bastante naquela noite. Já com a S10 carregada de produtos e voltando para minha casa, percorri um trajeto muito bonito. Era um descampado com uma vista para a minha cidade. Dava para ver as luzes de longe. Eu já respirava aliviado e tranquilo por já estar perto de casa. Mas do nada, escutei como uma batida no meu carro, que balançou tudo por dentro. Derrapei na pista e fui parar no acostamento, a poucos metros de um morro de barro que tinha ali. Após a batida, eu pensei ter passado por cima de alguma coisa. Então saí da S10 para verificar. Peguei uma lanterna velha e fui checar na estrada, mas não tinha nada ali. Nenhum animal ou pessoa que eu poderia ter atropelado. Procurei por buracos e pedra também, mas nada. Nunca vi sequer uma pedra ou buraco por ali. Então, o que seria? Me perguntei enquanto voltava. Mas assim que estou na porta do meu carro e olho lá para frente, vejo uma criatura a poucos metros de mim. Digo criatura, pois não tinha forma de animal, e muito menos de gente. Não sei explicar direito, pois aquilo estava agachado de trás do morro de barro, que separava a estrada do imenso descampado. Apavorado com o que vi, entrei no carro, virei a chave e saí dali. E quando pensava que estava livre daquela criatura, vejo que a mesma ainda me perseguia correndo do meu lado. Eu devia estar a mais ou menos 80 por hora, mas de alguma forma estava sendo alcançado por aquilo, que me seguiu até perto da primeira fazenda da região, onde as casas começavam e tinham gente morando ali. Dali em diante não vi mais aquela criatura. Então segui para casa muito rápido. Quando cheguei já estava perto de amanhecer. Era entre 4 e 5 da manhã. Todo molhado e assustado, meus pais me encontraram na cozinha de casa, já que eles acordam bem cedo, e foram eles que ouviram primeiro esse relato. Minha mãe me preparou um lanche e o meu pai falou que não devia ter saído do carro, mas os dois acharam que aquilo foi tudo fruto da minha imaginação, coisa que não é verdade, já que mais tarde, quando fui descarregar a S10, tinha um grande amassado no teto do carro, e foi aquilo que quase me causou o acidente. A criatura pulou para tentar me pegar. Ainda contei essa mesma história para amigos e vizinhos, que espalharam o caso que assustou meu bairro por algum tempo, pois essa estrada fica próximo daqui, e muita gente também passa por lá.
seja fazendo o mesmo que eu ou para visitar parentes. Só que a história se perdeu, pois a única pessoa que viu a tal criatura fui eu. Então comecei a ser chamado de mentiroso. Pessoas ficaram tirando sarro da minha cara e logo esse fato caiu no esquecimento. E até preferi assim, pois é muito ruim contar algo que você não pode provar. Uma criatura que pula em cima de um carro e corre a mais de 80 quilômetros por hora, nem eu iria acreditar. Mas vi aquela criatura a poucos metros de mim e sabia que aquilo não era algo normal. Uma experiência que nunca esqueci. Até hoje tenho trauma dessas estradas. Olá, eu me chamo Roger, moro em São Luís, município de Roraima. Tenho uma jornada de trabalho bem cheia, pois sou gerente de uma loja. Mas sempre que posso vou fazer trilha com os amigos. E sempre vai eu, o Natan e o Júlio. Sempre vamos pelo sábado de manhã e só retornamos no finalzinho de tarde do domingo. Sempre levamos com a gente um cão de caça, o Rajado, pois caso a gente se perca na mata, ele pode ajudar a encontrar o caminho de casa. Mas um dia acabamos se perdendo e passei o maior susto da minha vida. Algo que nunca mais quero passar. Era outubro de 2018. Eu tinha pegado uma folga de 5 dias e, como já era costume, chamei meus amigos para poder fazer trilha e desbravar as belezas da natureza. Eles aceitaram na mesma hora e no sábado pela manhã fomos nós três fazer nossa trilha. No começo a trilha foi tudo normal. Achamos algumas cachoeiras e paisagens lindas e decidimos que iríamos acampar perto da onde tinha essas cachoeiras. Mas houve um imprevisto que mudou tudo. Era lá para as 4 horas da tarde, momento em que a gente já estava arrumando as barracas. Foi quando de repente o Rajado começou a latir reclamando de algo. A princípio achávamos que ele estivesse latindo para os pássaros ou coisas que poderiam ter ali. Só que do nada ele correu em disparada para dentro da mata. Eu ainda tentei segurá-lo, mas já era tarde. Ele sumiu dentro daquele mato e se perdeu. Como já estava perto de anoitecer, nós três fomos atrás dele, pois não era muito seguro deixar aquele cachorro sozinho no meio da mata durante a noite. Então fomos atrás dele. Chamávamos pelo Rajado, mas nada dele aparecer. Foi aí que tive a pior ideia da minha vida. Falei assim para os meus amigos: vamos se dividir, assim a gente pode cobrir uma área maior da mata. Natan, você vai pela direita, Júlio pela esquerda e eu vou pelo centro. Lá na frente a gente se encontra. E para nós não se perder, a cada 10 minutos a gente dá um grito. A princípio a ideia era boa, só não contava que aquele ser ia aparecer ali. Então meus amigos aceitaram numa boa. Nos dividimos e começamos a procurar pelo Rajado. No início deu tudo certo, e quando um gritava, o outro logo respondia. Assim por diante, mas começamos a nos confundir, pois ouvíamos outros gritos vindos ali da mata. Aquilo fez com que a gente se perdesse, já que não sabíamos onde o outro estava, e nem onde a gente mesmo poderia estar. Foi uma gritaria muito grande, que durou até a noite. Naquelas horas já estávamos totalmente perdidos. Eu até andei bastante para ver se conseguia achar alguém, só que sem sucesso. Foi então que decidi parar, pois já estava muito cansado. Fiz uma fogueira para preparar uma comida para mim e ali mesmo fiquei esperando para ver se ia aparecer alguém. Então passou-se um tempo e ninguém apareceu. Quando deu assim por volta das 9 horas da noite, com medo de ser atacado por algum bicho daquela mata, resolvi subir em cima de uma árvore.
Subi e me amarrei no alto de uma e fiquei ali esperando. Foi quando comecei a escutar algo como um assobio, que foi ficando cada vez mais alto, até chegar bem perto de mim e logo parar. Escutando aquilo, achando que fosse alguém, falei assim: Tem alguém aí? E nunca mais vou esquecer daquilo que me respondeu, pois tinha a mesma voz que meu amigo, e respondeu do mesmo jeito que perguntei: Tem alguém aí? Falou aquilo na mata. A voz era idêntica à do Natan. Eu, confiante, achando que era meu amigo, pulei da árvore e fiquei procurando por ele. Então falei outra vez: Natan, tá aí? Ainda bem que te achei. Eu já estava ficando louco no meio dessa mata. Mas nada de obter uma resposta. Foi aí que começou uma movimentação estranha no meio do mato. Era como passos, até que começou uma correria em volta de mim. Parecia que aquilo vinha de todos os lados. E como se não bastasse isso, aquela coisa começou a gritar muito alto bem perto de mim. Com muito medo dessa criatura, me agachei e botei a mão na cabeça. E aquilo ficou a noite inteira correndo e gritando ao meu redor. E só foi parar quando já estava amanhecendo. Assim que vi os primeiros raios de sol, comecei a correr sem rumo. Corri até que achei uma clareira no meio da mata e fiquei andando pelos arredores. Não queria entrar na mata com aquilo que estava lá dentro. E quando foi assim mais ou menos perto do meio-dia, avistei os meus amigos de longe, e junto deles estava o Rajado. E comecei a gritar pelos meus amigos. Depois de um tempo eles conseguiram me ver, e dei graças a Deus de tê-los achado. Então fui andando ao encontro deles, e assim que cheguei perto, fui logo falando. Passei pela pior experiência da minha vida. Tinha uma coisa na mata correndo e gritando ao meu redor. Aquilo passou a noite inteira assim, mas não fez nada comigo. Ainda cheguei a ouvir a voz do Natan, mas acho que ele não escutou a minha voz. Os meus amigos me olharam bem sério, então Júlio começou a falar. Ainda era dia quando achei o Rajado. Logo depois que encontrei ele, fui na direção do Natan. Depois disso ainda tentamos ir atrás de ti, mas sem sucesso. Depois de tanto procurar, começamos a ouvir vários gritos e até perdemos a direção. Achávamos que era tu que estava perdido sozinho. Era muito grito, parecia ser mais de uma pessoa gritando. A gente ainda te procurou perto de anoitecer, mas quando chegou a noite, resolvemos parar e só continuar pela manhã. E não fomos atrás de tu durante a noite. Seja lá o que falou contigo na mata, não era o Natan. Eu já achava que aquilo era surreal demais para ter acontecido, mas depois que o Júlio me contou aquilo, fiquei com mais medo ainda do que aconteceu, pois eu estava sozinho na mata, com aquela coisa ali, e mesmo assim, ele não me fez mal, mas me assustou bastante. Você até imitou a voz do meu amigo, para poder me confundir. Eu não sabia o que era. Depois desse ocorrido macabro, quando a gente foi se situar, vimos que estávamos a cerca de 30 quilômetros da onde a gente tinha partido, que eram as cachoeiras. Tínhamos andado bastante e nem percebemos, mas por sorte nós três e o Rajado saímos ilesos daquela mata sombria. Após um tempo se passar, contei essa história para o meu falecido pai. Ele, que já era um homem de idade e conhecedor de muitas coisas, me falou uma coisa que me deixou com muito medo. Ele disse que tudo levava a crer que a criatura que me atacou na mata naquele dia só podia ter sido o caipora, ou se não o curupira, pois são eles os protetores da mata, e que só não me atacaram naquele dia porque não fiz nada de ruim. Só me deram um susto para sair de lá, e nada mais. Até hoje, sempre que conto essa história, o medo e os calafrios tomam conta do meu corpo. E sei que aquilo é real. Sei que vive na mata e ainda está por lá, à espera de mais uma vítima. Boa noite.
Boa noite a todos. Eu me chamo Anderson, tenho 28 anos e moro em Caucaia, que fica no estado do Ceará. Venho aqui para compartilhar com todos do canal meu relato, ou melhor, relatos que ouvi, que eu mesmo presenciei. Tudo isso que vou contar ocorreu entre os anos de 2014 e 2019, que foi quando nunca mais passei por aquela região, um lugar que considero mal assombrado, tanto pelo que vi e escutei de outras pessoas que me relataram, das muitas coisas estranhas que lá aconteciam. Tudo começou quando tive que estudar em Fortaleza, em uma determinada faculdade da cidade, no curso de administração. Como era um pouco longe, eu teria que pegar 2 ônibus para chegar na referida faculdade, o que para mim nunca foi problema. O difícil foi continuar indo para aquele ponto de ônibus. Mas antes vou explicar como era o lugar, para não ficar confuso mais à frente. A faculdade ficava numa avenida bem conhecida de Fortaleza, mas o ponto de ônibus que tinha que pegar ficava a cerca de 2 quarteirões de lá. Bem de frente tem, ou tinha, um grande terreno baldio, que de vez em quando ficava cheio de lixo e sem nenhuma iluminação, apesar de ter várias casas mais lá pro fundo. Até aí tudo bem. O problema era que o lugar servia como desova de corpos. Muitas atrocidades aconteceram por lá. Lembro que um dia cheguei a ver a perícia saindo daquele mato para pegar as pessoas que eram executadas e jogadas ali. Era perigoso, mas como diz meu pai, que não deve, não teme. E continuei pegando meu ônibus como sempre fiz naquele ponto. Eu não ficava só. Graças a Deus sempre tinha outras pessoas comigo, como moradores ou trabalhadores, além de estudantes também. Então, dito isso, vamos ao relato. Nesse dia, se não me falha a memória, era uma sexta-feira. Como sempre, o ponto de ônibus estava lotado, já que, durante os outros dias, era mais vago. Foi quando não só eu, mas todos que estavam ali comigo começaram a escutar de longe: "Socorro, socorro, ele vai me matar." Esse pedido angustiante se repetiu por mais algumas vezes, até parar. Como era uma região perigosa e de desova de corpos, nem ligamos tanto, mas ouvi uma senhora falando que quem gritou naquele terreno foi uma alma precisando de reza. A senhora, que parecia conhecer as histórias do lugar, disse que era comum ouvir gritos, gemidos e até ver pessoas andando, e que logo sumiam bem na sua frente. Me fiz de desentendido e não acreditei muito nas palavras daquela senhora. Esperei a notícia sair, já que para mim aquilo era uma pessoa, não uma alma precisando de reza, como aquela senhora tinha dito. Mas é aí que as coisas ficaram estranhas. Não saiu notícia em nenhum lugar, e nem soube de casos daquela região. E por incrível que pareça, aquela foi apenas uma das muitas vezes que ouvi aquele chamado. Em outros dias também ouvi o mesmo pedido de socorro, e gelava dos pés à cabeça quando ouvi aquele homem chamando. Num outro dia, conversando com um motorista da frota de ônibus, descobri uma história ainda mais cabulosa. Ele me disse que era até comum dar carona aos fantasmas, e falou que quase ficou louco quando viu um rapaz sumir bem na sua frente dentro do ônibus. Segundo o próprio motorista, era uma noite de sábado, com pouco movimento e sem muitos passageiros. Ele sempre passava direto em diversos pontos. Mas quando chegou naquele dito lugar, o mesmo que pegava para ir à minha casa, subiu um rapaz franzino no ônibus. E logo pela cara ele viu que não era boa pessoa e nem cobrou sua passagem. Aquele jovem subiu, entrou e sentou. Ele seguiu com o ônibus e não tirou o olho do rapaz, já temendo que fosse sofrer um assalto, pois ele sentou praticamente do seu lado e já tinha passado por todos os pontos e nada daquele rapaz descer. E quando estava apenas os dois dentro do ônibus, ele esperou o pior, mas aconteceu algo macabro.
Ao voltar para o mesmo ponto onde ele subiu, o motorista se virou para trás para falar com ele. Só que o rapaz já não estava sentado no banco. Na hora, o motorista pensou que ele tivesse descido, mas quando puxou nas câmeras de segurança, nada foi capturado. Apenas ele podia ver aquele jovem, mais ninguém. Outro caso que também me chamou a atenção foi a de uma mulher, que sempre passava naquela rua pedindo cigarros. Ela apenas pedia e não recebia, e sumia na esquina da rua. As pessoas falavam que ela também era uma alma perdida ali da região. Fora os casos de vultos negros, que as pessoas viam entrando e saindo de dentro do terreno baldio. Eu sei que esse caso não é muito assustador. Muitos podem até achar desinteressante, mas foi um terror ver aquelas histórias enquanto estava esperando o meu ônibus, em uma região cheia de assombrações. Olá, Sam. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar aconteceu comigo na segunda-feira dessa semana que se passou. Pois bem, estava em casa só eu e meu filho. A minha filha tem alguns gatos aqui em casa, então deixei a porta fechada porque eles fazem muita bagunça. Eu estava mexendo no meu celular no quarto. Como estava bem frio nesse dia, me deitei na cama e fiquei ali olhando e respondendo comentários no meu canal. Era assim por volta das 4 horas da tarde, quando ouvi mexer na maçaneta e logo abri a porta. Pensei que era meu cunhado que tinha vindo aqui em casa, mas notei uma coisa muito estranha. Quando abre a porta, os gatinhos entram feito loucos atrás de ração, e não tinha nenhum gato dentro de casa. E outro detalhe, também na hora que a porta abriu, alguém chamou. O mais estranho que saí para ver quem era e não escutei o portão abrir. Dá para saber quando alguém entra ou sai do quintal. Meu portão faz muito barulho e não ouvi nada. Até perguntei para meu filho que estava no quarto se foi ele que tinha aberto a porta. Aí eu já gelei de medo. Ele me disse que não saiu do quarto e nem ouviu a porta abrir. Foi uma experiência muito sinistra, porque foi durante o dia. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.